tranquilo. Ok. Então, nós iniciamos na semana passada, né, falando sobre a escolha do título, né, do artigo, discutimos sobre quem deve fazer parte ou não da autoria de um artigo científico, a ordem de apresentação dos autores e como que devem ser citadas as referências e quais são os cuidados, né, que nós devemos observar para citar essas referências e sempre de acordo com o periódico que nós escolhemos. Geralmente, né, nós vimos que as normas que são pré-definidas são aquelas, ou é um guia para autores que é disponibilizado por cada revista, por cada periódico. E antes de iniciar a aula, nós falamos também sobre como escolher, né, uma revista, um periódico, né? Eu dei algumas dicas e hoje eu aproveito também para trazer para vocês alguns sites, algumas são sugestões, né, de locais onde nós podemos também buscar ou selecionar uma revista para publicação. Então, nós temos, né, esse aqui, que é da Elsevier, tá? Para você encontrar, né, como o próprio nome aqui já diz, para encontrar um artigo, tá? Temos uma da Springer também, mas são mais específicos, né? Porque aqui é claro que você só vai encontrar revistas da Elsevier, aqui só vai encontrar revistas da Springer, né? De maneira mais geral, uma outra dica também é a gente jogar palavras-chave na base de dados como a PubMed, né? Então, você seleciona uma ou duas palavras-chave e observa quais são os artigos que são mais citados, né, quando você utiliza essas palavras-chave, tá? Então, são algumas dicas e sites, né, que vocês podem utilizar para auxiliar, né, na busca de um periódico que está relacionado com a sua publicação. Hoje, eu pretendo discutir com vocês essas partes do artigo, a introdução, materiais e método, e falaremos também do resumo, né? E, obviamente, de palavras-chave, tá? E na aula que vem, a gente finaliza as etapas, né, do artigo, falando, então, de resultados, discussão e conclusão. Essas são algumas referências, né, das aulas que nós estamos utilizando. Tá? Vou deixar disponível também para vocês. Então, essas aqui são as seções de um artigo científico, né, que nós já conhecemos essa estrutura, tá? Então, todo artigo científico, ele deverá apresentar, né, o título, os autores, as afiliações, o abstract, uma seção de introdução, metodologias ou materiais e método, resultados, que nós veremos que, dependendo do periódico, ele será escrito numa seção junto com a discussão, ou ele poderá ser escrito separadamente, né? Também vai depender da revista que você selecionou, uma seção de conclusão, que poderá estar junto com essa sessão de discussão, ao final dela, ou uma sessão separada. E, por último, as referências. Então, essas todas são seções, né, de um artigo científico. E a gente tem que saber quais são as informações que são necessárias em uma dessas sessões, né? Geralmente, um artigo, ele deve ser o mais conciso possível, né? Com o mínimo de palavras, como nós falamos até aqui, né? De maneira clara, objetiva. Então, a gente deve colocar em cada uma dessas sessões o que for realmente importante, né, para aquele artigo científico. Então, quando a gente fala em introdução, né, o que eu devo colocar na introdução? O que vocês colocariam na introdução de um artigo científico?
eu faria a introdução, né, do tema, a definição, e depois ia construindo a introdução para o meu problema. Aí, no final, né, eu ia colocar a minha pergunta norteadora, tem revista que pede ou não, deixar claro, e no último parágrafo eu coloco o objetivo. Realmente é assim as revistas da saúde. Isso, as revistas da saúde de outras áreas também, né? Então, isso que o IEL nos falou, tá? É realmente o que a gente segue, né? Esse fluxo de informações, ou seja, ele trouxe, o que ele nos falou, ele vai contextualizar, né? Nós vamos começar essa introdução, então, contextualizando, e depois, de uma maneira bastante ampla, né? E depois a gente vai afunilando, ou seja, a gente vai trabalhando as informações de maneira que aquelas informações abordadas de maneira mais ampla, no início da introdução, ela é afunilada para o nosso objetivo. A gente já vai entender direitinho isso, tá? Professora. Oi. Eu entendo que tem que ser do mais amplo para afunilando, né? Vou pegar parte do tempo, a parte do tema. Então, vou abranger de uma forma mais ampla, né? Tô abrangendo ali, vou afunilando até chegar naquele ponto específico. Mas hoje em dia, isso é uma pergunta, tá, professor? Não estou afirmando, não. Sim, hoje em dia, os artigos, a tendência é que eles não têm uma tendência de serem o mais objetivo possível. Então, na minha introdução, eu já introduzo o meu tema. É lógico que eu não vou estar ali discutindo o tema e nem colocando o resultado, mas eu já não posso gerar ali o questionamento indo direto para o meu objetivo, e aí talvez essa introdução ela fique um pouco reduzida, ou eu estou errada? Não, realmente Ricardo, você tem que falar sobre o assunto de forma mais geral e depois afunilar. Eu entendi a sua pergunta, eu entendi. Não existe uma resposta única, mas o que acontece? Vai depender da revista que você escolheu para publicar. Por quê? Porque se for uma revista de um escopo mais específico, ou seja, o Ricardo vai publicar uma revista, um assunto relacionado ao tema do seu trabalho, a agricultura sintrópica, e você escolheu uma revista que trata apenas de artigos muito relacionados. Então, o que significa isso? Significa que o seu público, quem vai ler, geralmente, aquele artigo que você está publicando, são colegas da sua área, tá? Então, isso significa o quê? Significa que você não precisa, na sua introdução, chamar o leitor para a importância do assunto que você está trabalhando. Por quê? Porque aquele leitor já conhece os problemas da área. Então, é um caso que você pode ir mais direto ao assunto. Agora, se você escolhe publicar numa revista de um escopo mais amplo e que leitores de diversas áreas poderão ler o seu artigo, então aí sim, aí você vai ter que trabalhar melhor a sua introdução, mostrar para o leitor qual é a importância dos seus resultados, tá? Sim. Então, por isso que eu te falei, mas o que as revistas, de maneira geral, a tendência hoje é não mais que 2 páginas de uma introdução, tá? Então, uma boa introdução você deve, tá? Eu vou colocar aqui tudo que você deve abranger nela, mas, assim, não deve ter mais que 2 páginas, senão já se torna muito cansativo para o leitor, tá? Obrigado. Professora, Oi. Além disso, eu acho que a introdução é o lugar que você deve vender seu peixe, né? Você deve amarrar a atenção
do seu leitor. Porque geralmente a gente começa a fazer isso no resumo, mas se o leitor começar a ler sua introdução e for uma introdução muito ruim, ele vai largar seu artigo para lá. Exato. Né? Então, eu Exato. concordo com o que o Iel falou, que a gente precisa colocar o problema, precisa colocar o objetivo e precisa dar uma geralzona no que o trabalho vai passar. E se a revista não exige metodologia, a gente precisa colocar a metodologia também dentro da introdução. Eu vejo sim, geralmente, Natasha, as revistas, a maioria delas, né, elas têm sim uma seção de materiais e método, né? Mas eu concordo com você que mas o local onde nós deveremos abordar a metodologia é no abstract, tá? Que você vai, de maneira resumidamente, colocar para o leitor a metodologia que você utilizou para aqueles resultados, né? E na introdução, talvez eu colocaria em resultado, se não tivesse um local específico para ela. Por quê? Porque o resultado, ele está de... Como que você conseguiu aquele resultado? Foi a partir de uma metodologia, tá certo? Então, para colocar o seu resultado, você tem que dizer para o leitor qual foi a metodologia que você utilizou. Mas eu concordo com vocês quando vocês falam assim que na introdução eu devo dizer para o leitor qual é a importância do seu estudo, porque na introdução você vai falar para o leitor, olha, isso é uma metodologia nova, isso é uma metodologia nova, mas eu estou baseando em uma outra que eu modifiquei isso. É um assunto novo, ou eu tinha divergências de estudos e eu estou indo para um lado A ou para o lado B, o que o seu resultado, obviamente, demonstrou, tá? Então, eu concordo com vocês também que na introdução é o local que eu vou dizer para o leitor qual é a importância do meu estudo, tá? E como eu falei para vocês também na aula passada, se você escreve uma introdução bem escrita, você não coloca o objetivo, vamos supor, e dá para algum colega ler, um colega da sua área de atuação ler a sua introdução, e se ele conseguir, tá, entender qual é o objetivo do seu trabalho sem que ele esteja escrito, significa que a sua introdução está bem escrita, tá? Então, quando você vai abordar a introdução, você tem que falar para o leitor, né? Você tem que fazer ferramentas que faça com que ele entenda quais são os objetivos do seu trabalho. Então, eu coloquei aqui algumas dicas, por exemplo. Primeiro, a gente tem que lembrar que, para você ser um bom escritor, você deve ser um bom leitor. Se você lê bastante, geralmente você vai escrever bem, tá? Então, a gente aconselha que vocês leiam artigos de boa qualidade de periódicos internacionais, como a Nature, a Science, e vocês vão observar como que essas introduções são curtas. E aí é o que eu falei para vocês, tá? Hoje em dia, a tendência é utilizar um máximo de 1 a 2 páginas, espaço duplo, e de 250 a 600 palavras, tá? E o que eu falei também aqui para o Ricardo, respondendo a pergunta dele. Verifique a área da revista. Que área que você vai publicar? Para esse periódico que você escolheu, é necessário uma revisão extensa? Então, a quantidade de informações, tá? A quantidade de background que nós dizemos, depende do público-alvo. Dependendo do público da sua revista, né, da revista que você selecionou, é a quantidade de informações que você precisa ou não colocar nessa introdução. E aí, outra dica que eu dou é, quando você começar a fazer sua revisão,
bibliográfica, né, as suas leituras, você vai assinalando informações para a introdução, vai separando. Ah, esse parágrafo aqui eu posso colocar na introdução, isso aqui vai me ajudar na discussão, e aí você vai montando o seu artigo, com as suas palavras, do seu jeito, né? Mas um bom artigo, como eu falei para você, você selecionou uma revista, meio que copiar o formato daquela revista, né, que é publicado, mas adaptar para a sua realidade, para os seus resultados. Tá? Então, ainda mais quando, né, quando a gente não tem muita experiência em escrever, isso ajuda muito. Construções de frases, né, que são utilizadas para aquela revista, né, vai anotando, e depois você vai moldando o seu artigo. E aí eu coloco, se permita descartar informações. Não é porque você colocou lá no início da escrita do seu artigo um parágrafo, lá daqui uma semana você vê que com a sua leitura você viu que você pode melhorar, pode tirar aquela informação, tira aquela informação. Então, isso é uma construção. Tá? Outra coisa é que os textos de revisão bibliográfica, eles geralmente não contribuem muito, né? E eles devem ser evitados na introdução do artigo. Porque texto de revisão, eles compilam informações de vários artigos científicos, né? Então, para aquele artigo, né, em específico, para o seu, ele não vai, pode ser que não te ajude muito, tá? Mas tem que ser avaliado. E aí, aqui é o que nós falamos, né? Olha só, Natasha falou, e eu também, né? Importância, qual que é a relevância do artigo na introdução? É isso que eu tenho que chamar o leitor para isso. É um tema novo? Se for um tema novo, você tem que falar para o leitor. É uma nova abordagem sobre o tema já estudado por outros pesquisadores? Tem alguma metodologia diferente? Né? Por quê? Então, isso aqui é a importância social e teórica do seu artigo científico, tá certo? E, né, como nós falamos, é convencer o outro. É na introdução que você vai convencer o leitor, tá, de que tem uma importância o seu artigo para a comunidade científica, e aí você vai, né, através da conexão do seu tema com as outras pesquisas, bibliografias, descobertas recentes, você vai trazer para o leitor, né, vai convencê-lo da importância dos resultados que você está trazendo. Então, você vai colocar na introdução, nós colocamos aqui essa pirâmide, é o que nós chamamos de pirâmide invertida, né? Por quê? Porque as informações, como nós dizemos, a gente vai trabalhar esse fluxo de ideias, esse fluxo de informações, ele deve vir de um escopo, né, de uma maneira mais ampla, fazendo, né, uma abordagem mais ampla da importância da área, trazendo, então, qual que é a problemática, né, e levando, então, para o objetivo da sua pesquisa. Então, para a construção da nossa introdução, a gente tem que observar essa arquitetura, né? Que são as informações que nós devemos trazer, quais são essas informações, o fluxo dessas informações e como elas deverão ser citadas. Então, vamos tratar primeiro, né, dessa parte da informação, né? Então, quando a gente começa a introdução, e aqui, tratando-se de uma revista, de um escopo mais amplo, né? Eu vou trazer a informação para o leitor porque que a área da sua pesquisa é importante. Por que aquela área é importante? Por que a sua área de pesquisa é importante, Ricardo? Como que você... Está sem áudio. Aqui, tá sem áudio. Como que você ia vender o peixe para o leitor, como a Natasha disse, né? Que
que a sua pesquisa tem relevância e por que é uma área de pesquisa importante? Acho que, para mim, a minha pesquisa é importante porque o estudo e a comprovação de resultados positivos para a utilização desse novo tipo de manejo pode mudar a forma com que nós cultivamos, né? Pode fazer parte de uma nova revolução, talvez não uma revolução verde como aqui aconteceu, mas uma nova revolução na agricultura, né? Ok, então, assim, ele está, né, argumentando de maneira que, né, que a gente consegue perceber a importância, né, do trabalho dele. E aí, ele está contextualizando, tá? E aí, uma outra pergunta também que a gente precisa colocar, né, e responder para o leitor é o que foi feito, né? O que já foi feito antes. Então, cadê o Marcos? Marcos, vamos falar da nossa pesquisa. Sim. Está trabalhando com espécie de justiça. Então, por exemplo, você vai falar, né, o que já foi feito antes, né? O que você tem de conhecimento, assim, de justiça, é claro, né? Já tem muitos estudos. Mas, sei lá, vamos falar, por exemplo, da justiça Thunbergioides. Já tem tantos estudos ou não, né? Então, a respeito especificamente da Thunbergioides, não tem tantos estudos em nível de efeitos biológicos, né? Então, é uma forma da gente já colocar isso, porque a área é importante, que não tem estudos, né? Já chama a atenção do leitor para ver que é uma coisa teoricamente nova, né? Que não está tendo estudo a respeito disso. Então, é um estudo a respeito de uma espécie que não tem tanta informação assim. Então, é bom fazer um histórico pequeno a respeito disso também. Sim. Tá? Então, ok. Então, você tem o Marcos, se ele está trabalhando com uma espécie específica, uma planta em específico, ele vai, vamos supor, ele vai realizar uma atividade anti-inflamatória, né? Ele está fazendo um estudo de atividade anti-inflamatória com aquela planta. Ele tem que dizer para o leitor, olha, até o momento não tem estudo relacionado à atividade anti-inflamatória. Ou então ele vai fazer um estudo de atividade antimicrobiana. Aí vamos por, já tem um estudo de atividade antimicrobiana realizado por Ferreira et al. 2016, mas foi feito com os micro-organismos Staphylococcus e Escherichia coli, mas com esses micro-organismos que eu estou trabalhando agora e apresentando os resultados, é novo. Não tem ainda na literatura, é a primeira vez que está sendo relatado, né? Então, ou seja, eu preciso trazer para o leitor o que já foi feito antes, porque se eu estou apresentando um resultado, outra abordagem também que a gente pode fazer é em relação às divergências, né? O que é muito comum na literatura também é a gente encontrar divergências sobre uma mesma informação e aí você tentar ir para um lado ou para o outro. Tentar não, você vai defender um ou outro lado, né? Daquela divergência, o que foi que o seu estudo resultou em quê? Isso está corroborando com quais autores, tá? Então, é outro enfoque também. O que não foi feito ainda, né? Então, o que já foi feito antes e o que não tem sido feito ainda. Então, isso, né? Você já são perguntas que você deve ter em mente, que você tem que responder para o leitor. Na introdução, essas informações deverão estar presentes. E aí, por que o seu estudo é importante? Né? Por que seu estudo é importante? Você vai linkar diretamente aí, você está afunilando. Né? Primeiro, você está falando da importância da área, e para a sua área de atuação, por que o seu estudo é importante ou o que ele está acrescentando, tá certo? E aí, no final, você apresenta o objetivo, igual o Iel falou, tá? Por quê? Porque quando
eu respondo essas duas primeiras perguntas, a importância para a minha área e o que já foi feito, aqui eu estou contextualizando. Eu estou falando do estado da arte. Então, lembrar que o estado da arte, a gente sempre tem que citar artigos mais recentes, né? É onde você vai encontrar o estado da arte. É o que já foi realizado até aquele momento. E a partir do que você consegue falar o que foi realizado até aquele momento, dentro do seu estudo, aí você traz para o leitor qual que é o gap, né? O que está divergente, ou o que não foi feito ainda. Então, quando você responde o que não foi feito ainda, e aí você fala da importância do seu estudo, porque qual que vai ser a importância do seu estudo? A importância do seu estudo é exatamente para complementar ou para resolver aquele gap, para tentar, né, trazer mais informações para aquilo que ainda não tem uma resposta na literatura. E quando você apresenta, né, por último, você tem que trazer para o leitor o seu objetivo. Então, é o que eu falei, você partiu lá do amplo, do geral, você falou do gap, né, e você vai para o seu objetivo. Então, aí você fecha a sua introdução. Tá? Se você traz essas informações, pronto. É isso que o leitor quer saber. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um texto que ele começa, né, o artigo, ele começa contextualizando, tá? Ele apresenta, né, a área e ele mostra a importância da área, né? Então, é o que quem foi que falou? Foi a Natasha, né? Falou, a contextualização, a gente tem que mostrar para o leitor qual que é a importância da minha área, tá? E depois que eu mostrei a importância, eu vou falar, então, do gap, né? Das restrições ou das limitações. Então, aqui, esse parágrafo, ele traz palavras, né, que levam a fazer com que o leitor entenda quais são as limitações para os resultados dele, né? Então, que os custos dos dispositivos necessitarão ser menores, né? Então, ou seja, ele está trabalhando, né, com sensores, e esses sensores, ele precisam, então, ser otimizados para que eles apresentem custos mais baixos, né? Então, ele traz aqui, né, o custo, a energia são proibitivas, né? Então, isso aqui são lacunas, são dificuldades da área, são os problemas que ele encontra dentro do que ele está trabalhando. Então, ele está enumerando os vários problemas que são encontrados na literatura para o que ele está trazendo como uma resolução, futuramente, que ele vai tratar. Mas ele está trazendo o gap, esse gap, obviamente, ele tem que estar relacionado com o objetivo do estudo, tá? E aí, depois que ele mostra, né, o gap, a gente fala, então, do mostrar o estado da arte. Então, eu estou seguindo, tá, esse fluxo de ideias aqui, né? A contextualização, tá? O gap e o objetivo. Então, ele está, primeiro, né, contextualizou, mostrou a importância da área, em seguida, eu trato do gap, e depois eu venho, então, mostrar, né, o estado da arte. Esse estado da arte, geralmente, a gente, né, como eu falei, o estado da arte são as últimas publicações, são as publicações mais recentes sobre aquele assunto que você está trabalhando. Então, geralmente, a gente, né, no parágrafo, é muito comum você ver, né, essa construção. Então, recentemente, né, tem significância. Então, assim, recentemente, né? Então, essa palavra aqui, ela já mostra para o leitor o estado da arte naquele campo, né?
E aí eu venho com o meu objetivo. No final da introdução, aí eu venho in this paper, in the work reported here, né? Então, isso aqui, geralmente, é o finalzinho da sua introdução, né? Eu vou mostrar para o leitor, depois que eu já falei da importância do gap, né? Coloquei o estado da arte, tá? Eu vou falar para o leitor, então, qual vai ser o objetivo do meu trabalho, certo? Então, essa é uma introdução em que a gente deve, pelo menos, né, uma introdução bem feita, ela deve apresentar esses 4, responder, né, a essas perguntas, de maneira que eu contextualizo, eu mostrei a importância da grande área, né, da área para o leitor. Eu falei do gap, isso aqui eu posso inverter, eu posso contextualizar e depois eu posso trazer o estado da arte e falar do gap, né? Isso aqui não existe uma ordem tão rígida, né? Eu posso fazer inversão, mas o final da minha introdução, a gente sempre finaliza, então, com o objetivo, tá? É o último parágrafo da minha introdução, eu vou falar para o leitor do meu objetivo, né, do trabalho, do artigo. E para essa apresentação aqui, a gente não pode esquecer, e que é de extrema relevância, que é o fluxo de informações, é o fluxo de ideias. Por quê? Porque deve haver uma conexão entre os parágrafos. Eu não posso começar um parágrafo sem que no parágrafo anterior eu não tenha falado nada ou levado ao raciocínio do leitor para aquilo que eu vou falar depois, tá? Então, esse fluxo exige também, né, uma informação, ela deve seguir um fluxo também do geral para o específico, chegando ao objetivo, tá? Então, de que maneira? Essas informações, né, que eu coloco aqui, a primeira, a segunda, a terceira e quarta informação, tá? Elas devem ter uma sequência, um raciocínio para o leitor. Aí aqui eu trago, né, assim, um exemplo bem geral, né, que é um tema relacionado a problemas da coluna em jovens, tá? Então, aí eu coloco assim, primeiro, tá? Pensando nesse fluxo de ideias. Então, primeira ideia, jovens dormem tarde por causa da internet. Segunda ideia, privam sono noturno, pois levantam cedo. Terceiro, sentem sono durante o dia. Quarto, o sono leva a posturas inadequadas nas cadeiras. Quinto, má postura ao sentar pode levar a problemas na coluna. Então, vocês vão observando que, conforme eu vou colocando as informações, tá, que seriam o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e assim por diante, eu vou colocando aquelas informações de maneira que o leitor, que as ideias tenham um início, meio e fim. Ou seja, quando eu leio, né, que os jovens dormem tarde por causa da internet, e eles privam de sono noturno, pois levantam cedo, sentem sono durante o dia, o sono leva a posturas inadequadas nas cadeiras, e a má postura ao sentar pode levar a problemas na coluna, a gente consegue concluir que o uso excessivo da internet à noite é o quê? É um dos fatores envolvidos na ocorrência de problemas da coluna entre jovens. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu tenho que apresentar as informações para o leitor de maneira que essas informações sejam tratadas com início, meio e fim. Eu não posso colocar informações soltas, nem posso passar de um parágrafo para o outro sem que isso não tenha uma conexão, tá?
Então, isso é muito comum da gente encontrar, tá? Em escritas de artigos, de dissertações e teses, né? Em que as informações de um parágrafo para o outro, elas começam sem ligação nenhuma, tá? Então, olha só, eu trago aqui um exemplo, né? Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que, principalmente na escrita em inglês, não tem problema você repetir palavras, tá? Principalmente quando são palavras técnicas. Não tem problema. No inglês, a comunicação científica, ela deve ser clara, ela deve ser objetiva, tá? Se você repete a palavra, não tem problema isso na língua inglesa, né? Então, olha só para vocês terem, né, um exemplo. Aqui eu estou falando, esse texto ele fala da degeneração macular, né? Eu vou traduzir de maneira bem simples. A degeneração macular é afetada pela dieta. Um dos componentes da dieta que influencia a progressão da degeneração